Não fica chiado, não. Pois é, porque agora eu vim com uma sala aqui que eu tô sozinho. Aí eu posso ficar assim. Começar, né, gente? Vamos lá. Olá, Botuel, boa tarde. Então vamos lá, enfim, né? Começar aqui, pessoal. Hoje é a 14ª aula, né? E hoje a gente vai falar, né? Hoje nós vamos começar, né? A unidade que vai falar sobre a demanda física, né? E do futsal, tá bom? Eu coloquei essa foto aqui, gente, para exemplificar uma situação, né, que está acontecendo atualmente no futebol. Desliga o áudio, por favor, seu José, no microfone. E essa situação é a seguinte, gente, que os jogadores, eles estão se tornando mais fortes, né? Eles estão ficando mais musculosos, né? Então, vocês conhecem esses jogadores aqui, gente? Só de curiosidade? Alguém conhece aqui? Alguém conhece pelo menos dois? Da direita é o Hulk, Isso. Da direita eu sabia que vocês iam falar. um da direita para a esquerda, acho que é o Balotelli, eu acho. O Não, resto eu não não. sei não. Esse aqui é o da esquerda é o Antônio, do West Ham. O próximo aqui é o Adama Traoré. Esse cara aqui tá ficando famoso, assim, um dos motivos justamente pelo tanto que ele é musculoso, né? O cara é grande demais, né? O cara é enorme, né? Diz ele que não faz musculação, né? Eu não acredito. E não pode ser verdade, né, gente? Como é que um cara enorme desse aqui não faz musculação, né? Pode ser mentira, né? Depois vocês digitam no Google aí, Adama Traoré. O próximo aqui é o Lukaku, né? O Lukaku, inclusive, falei dele ontem, né? O Lukaku é o atacante do Chelsea, né? Atualmente. E depois aqui é o Hulk, né? Que é o jogador atualmente no fim de carreira no Atlético Mineiro, né? E é isso que está acontecendo, né, gente? Antigamente o pessoal tinha uma cultura de que o jogador não podia ser muito forte, né? Tipo assim, porque o jogador muito forte ele perderia a sua habilidade, ele perderia o refinamento técnico, né? E o que acontece hoje é que, assim, como o jogo está muito físico, né? Ontem eu assisti uma colocação, né, do Pedrinho que é comentarista, né? Ele tirou um frame, né, uma imagem, né, do jogo Flamengo e Cuiabá, que aconteceu esse fim de semana, né? Mostrando que todos os 20 jogadores de linha estavam posicionados num quadrado que era correspondente a pouco mais que uma quadra de futsal, né? Então, assim, tem muita gente ocupando pouco espaço, né? O jogo está ficando cada vez mais compacto, mesmo o jogo no Campeonato Brasileiro, né? Na Europa, então, nem se fala, né? E isso aí aumenta, né? Tipo assim, diminui o tempo que a pessoa vai ter para pensar, né? Para fazer suas ações em campo ou em quadra, né? E aumenta, obviamente, o contato físico, né? Então, assim, o jogador que for muito fraquinho, que for, né, que fisicamente ele né, assim, ele não dá conta, né, de brigar, de botar o corpo, né, ele tende a perder espaço, né? Alguém falou alguma coisa? Se tiver menos músculo. Isso, que tiver menos músculo, né? Vira e mexe a gente vê, né, um jogador assim que é bom tecnicamente, né, que às vezes a torcida fica doida, né, não, tem que colocar o cara, coloca o cara, e o treinador segura, né, e às vezes vai mudando, né, os treinadores ao longo do tempo e nenhum treinador tem coragem de colocar o cara, né? Aí às vezes você vê, né, tipo assim, que o problema não é no treinador, né? Tipo assim, já passar 3, 4 treinadores, ninguém coloca o cara para jogar. É um problema, né? Pode ser que seja com a pessoa mesmo, né? Então, assim, no América Mineiro tem um jogador que tá ficando famoso, né? Que é o Mateuzinho, né? O Mateuzinho, assim, ele chegou a fazer alguns treinos com a seleção, né? Tipo assim, né? Esses jogadores, tipo, quando falta um jogador da seleção, eles chamam um jogador de clube, um jogador qualquer, né? Para completar, né?
o Mateuzinho chegou a fazer esses treinos e foi muito elogiado, né, pela capacidade técnica. Mas ele não consegue jogar no América, né? Tipo assim, ele vira e mexe, fica na reserva no América. Agora eu nem sei direito como é que tá, né? Porque ele realmente é muito pequenininho. Ele é muito pequenininho e muito franguinho, né? Ele não aguenta as porradas, né, do jogo. Há poucos anos atrás, tinha um jogador do Cruzeiro, não sei se vocês vão saber quem que é, né? Mas o nome dele é Gabriel Xavier. Depois vocês digitam aí Vou colocar o nome dele aqui para vocês verem aqui. Ele é o caso desse aí que eu acabei de falar, né? Tipo assim, a torcida era doida com o Gabriel Xavier, né? O Gabriel Xavier era rápido, né? Tipo assim, ele era bonzinho tecnicamente e tudo, né? Mas entrava e saía treinador, ninguém botava o cara para ter uma sequência, ninguém. Né? Por quê? Porque ele realmente, tipo assim, o cara é um franguinho, né? Tipo assim, ele não falta musculatura, né? Na pessoa. Então, assim, hoje em dia é muito difícil, né? Tipo assim, a pessoa não ter força, né? Não ter músculo mesmo, né? Tipo assim, para conseguir brigar com os caras e jogar no futebol de hoje, né? E hoje em dia tá ficando cada vez mais comum a gente ver jogadores que são verdadeiros armários, né, gente? Que é igual esses quatro que eu coloquei o exemplo aqui, né? Antes isso aí era pouco comum, isso aí era até mal visto, né? E hoje em dia isso está ficando bastante comum, né? Depois vocês digitam aí no Google o elenco desse time aqui do West Ham. Vou até digitar aqui, que é o clube do Antônio, que é o mais à esquerda aqui. Só tem cara enorme no West Ham. West Ham. Todos os jogadores lá são fortes pra caramba. Os caras são gigantescos, né? E o time tá super bem, né? Um time veloz, né? Um time que briga pra caramba. Olha o tamanho da coxa desse Antônio aqui, né, gente? O cara é gigantesco, né? Ele era jogador de beirada, agora ele joga de centroavante, né? E é isso, né? Tipo assim, isso aí é uma cultura que tá mudando, tá, gente? Hoje em dia, assim, espera-se, né, que o jogador tenha massa muscular para aguentar o tranco mesmo, né? O que acontece, né, gente? A ideia que o pessoal tinha medo de que o jogador tivesse muita massa muscular é que se ele aumentasse muito de peso, ele ia perder velocidade, né, na sua mudança de direção, né? Porque assim, tipo assim, se eu tô correndo para a direita e eu tenho que frear e ir para a esquerda rapidamente, se eu tiver muita massa, né, é mais difícil realmente para mim para voltar para essa posição. A não ser que eu tenha um ganho de força, né, que seja correspondente, né, a esse aumento que eu vou ter de massa muscular, entendeu? Então, assim, se eu tiver um aumento de massa muscular, ganhei força, ganhei massa muscular mesmo, né, tô ficando grande, e eu tiver um aumento de força e de velocidade correspondente a esse meu aumento de massa muscular, eu não vou perder velocidade. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? De fato, tipo assim, um corpo mais pesado é mais difícil você mudar a direção dele, né? Alguém acho que fez uma brincadeira aqui um dia desse aqui de uma balsa fazendo curva, né? Tipo assim, aquela coisa lenta, né? Aquela coisa devagar. Que acho que alguém, eu falei isso numa aula, acho que alguém repetiu isso aqui um dia Falou. desse aí. Aí depois o Paulo Gadelha continuou. O Paulo Gadelha continuou. Que é aquela coisa lenta, aquela coisa devagar, né? Por quê? Porque é muita massa, é muito peso, né? E tem a característica da água também, né? Mas enfim. Então é por isso que as pessoas tinham medo de deixar o jogador muito forte, né? Pô, o cara vai ficar muito forte, vai ficar muito lento, vai ficar grosso e tudo mais. Mas se você fizer um treinamento, né, de agilidade, né, e de velocidade conjuntamente a esse aumento de massa muscular, você não vai ter prejuízo nenhum, né? E aí você só vai ter benefício, né? Todo mundo sabe, né? Tipo assim, quem acompanha futebol há um tempo, né? Que o normal, né? Que o jogador vai para a Europa e ganha massa muscular, né? A pessoa fica mais forte, né? Vocês aí que deve ter, assim, talvez não tenha flamenguista aqui na sala, né? Que só tem 3 pessoas, mas eu tenho certeza que todo mundo acompanha o Flamengo, né? Sabe o que acontece, porque só passa Flamengo na televisão, né? Depois vocês digitam aí, procurem aí como que era o Arrascaeta quando o Arrascaeta chegou no Cruzeiro. Que franguinho que ele é. Hoje o Arrascaeta tá fortinho, né? Tipo assim, tem alguma massa muscular, né? Ele aguenta umas porradinhas, né? Mas assim, demorou isso aí, viu? Porque ele chegou aqui, era uma tripinha. Ele deve pesar uns 10 quilos a mais hoje em dia. Depois vocês procurem aí. E isso faz parte do desenvolvimento do jogador, né? É uma coisa que se espera que aconteça, né? Então, vou falar aqui, primeiramente, aqui, gente, sobre o papel do fisiologista, né? Que o senhor José citou, né? Essa profissão recentemente aqui na sala, né? O que faz um fisiologista, né?
O fisiologista é aquela pessoa que acompanha, aquela pessoa que registra e estuda a carga de treinamento, né, de todos os jogadores, né, de todo o plantel, né. E ele informa a comissão técnica, né, sobre o condicionamento físico dos atletas, né, e participa também da elaboração do programa de treinamento e recuperação ao longo da temporada. E é por isso aqui, né, seu José, devido a essa função aqui da participação, né, da elaboração do programa de treinamento, que o fisiologista não é muito fã, né, das atividades que acontecem, né, chamadas dever de casa, né, os deveres de casa, né, que são as cobranças de falta, de escanteio, né, a jogada de bola parada, que geralmente acontece após o treino, né. O fisiologista, então, né, deve ter um relacionamento direto, honesto e transparente com o treinador e o preparador físico, né, e deve também, né, ter a habilidade, né, de sempre saber, né, a hora que ele deve se posicionar, né. O fisiologista deve constantemente avaliar o condicionamento físico dos atletas e seus desempenhos, né. Então, assim, aqui no Brasil, principalmente, gente, como o nosso calendário, assim, tem muito jogo, né, é surreal a quantidade de jogo que a gente tem, né, tipo assim, é quase sempre, né, jogo fim de semana e quarta-feira, né, quase sempre nós temos isso. O fisiologista, ele atua muito no sentido de prevenir que os atletas se machuquem, né, então, assim, deixa eu até ver se tem aqui, peraí. Não. O fisiologista, assim, ele é a pessoa que vai avaliar o quão próximo que o atleta está de se machucar, né? E para isso ele utiliza de algumas ferramentas, né? E algumas dessas ferramentas são inclusive de percepção do atleta, né? Tipo assim, eles dão um questionário, né? Alguns questionários, né? Para o atleta e perguntam, e aí, como é que você está se sentindo? Tipo assim, você está cansado? Você dormiu bem? Você está se sentindo recuperado do treino anterior? Você está sentindo dor? Você está sentindo desgaste? Né? Então, assim, tem uma das ferramentas que é mais utilizada hoje é a termografia, né? Vamos ver se eu acho aqui uma figura aqui de termografia. Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Deixa eu ver um exemplo aqui mais bonito aqui, né? Que são essas fotos aqui, né? Que o pessoal tira, né? Da termografia, né? Geralmente, gente, quando um atleta ele está um pouquinho mais próximo de se lesionar, né? A parte do corpo que está mais próxima a se lesionar, como ela fica mais inflamada, ela vai tender a ficar mais vermelha, tá? Nessas fotos aqui. Então, assim, né? O que os fisiologistas fazem, né? Tipo assim, eles posicionam a câmera termográfica, né? Dessa, né? Num local fixo, né? E colocam o atleta também em um local fixo, né? De maneira que tenha reprodutibilidade, né? E tiram fotos, né? Dos atletas e ficam comparando essas imagens, né? Tipo assim, principalmente uma coxa com a outra, né? Geralmente, né? E também é uma panturrilha com a outra também, né? E também com os dias passados, né? E eventualmente, por meio desse mecanismo aqui, você consegue. Aqui, ó, pronto, aqui, ó. Olha que essa figura aqui tá curiosa, né? Tipo assim, você vê aqui uma diferença bastante grande aqui entre os membros, né? Na verdade, assim, esse membro esquerdo aqui que tá um pouco diferente aqui, que ele tá verde, né? Não sei o que tá acontecendo aqui, que o membro da pessoa tá verde, não. Tem a menor ideia. Algo está acontecendo de estranho aqui, né? Que tá frio. Talvez esteja com uma calça, alguma coisa aqui em cima da perna, né? Mas aí é isso, né? Tipo assim, o fisiologista faz, né, essa comparação, né, das cores mesmo, né? Porque as cores, tipo assim, quanto mais vermelho, maior a temperatura, né? E quanto maior a temperatura, muito provavelmente é porque a musculatura está inflamada, né? E, portanto, ela tá sendo mais irrigada, né? Tá com uma quantidade maior de sangue ali. E aí, né? Isso aí pode ser um indicativo forte, né? De que a pessoa está próxima a machucar. E aí ele pode chegar para o treinador e falar assim, ó, o risco desse cara. Existe um risco aqui do jogador fulano de tal se machucar. Talvez seja interessante que ele não treine hoje, deixe ele fazer uma musculação ali dentro, né? Deixe ele fazer um repouso, né? Manda ele para casa, sei lá, faça qualquer coisa, né? Não, para casa não, né? Nunca se faz isso, porque sabe que o jogador, geralmente, tem medo do jogador beber, fazer alguma coisa, né? Infelizmente, né? Então, assim, deixa ele fazer um trabalho interno, né? Deixa ele receber uma massagem, né? Fazer qualquer coisa, né? Tira ele do treino. Eventualmente, tira ele de um jogo, né? A não ser que o jogo seja
uma final, né? Um jogo fundamental, né? Um confronto direto. Tá bom? E existem outras ferramentas também, né? Como, por exemplo, a secar, né? Vocês já ouviram falar que é secar, gente? Não, senhor. Secar. Secar, gente, é a creatina quinase, né? A secar é uma... O que acontece, né? A secar é uma proteína contida no interior das células, principalmente células musculares, né? Então, o que acontece, né? Se existe muito rompimento dessas fibras musculares, né, das células musculares, devido às microlesões, né, ou até mesmo, né, de uma lesão mesmo, né, essas proteínas, elas vão extravasar de dentro da célula e cair na corrente sanguínea, né? E aí, quando você avaliar, né, essa avaliação é feita por uma gotinha de sangue, né? Deixa eu ver aqui se tem uma fotinha. Devia ter colocado isso. Secar. Secar também, você pode confundir com Calvin Klein. Enfim, né? Tipo assim. É o que curioso aqui, ó. Esse sujeito aqui foi o meu orientador do mestrado. É o Emerson Silame Garcia, curiosamente. E esse cara aqui é o Guilherme, o Guilherme Passos Ramos. Ele é muito amigo meu. Muito amigo meu, ele é fisiologista da CBF hoje, né? Tá ele aqui com o uniformezinho. Depois vocês digitam aí, Guilherme Passos Ramos. Amicíssimo meu padrinho de casamento. E esse é o Emerson Silame Garcia. Enfim, eles estão aqui fazendo o exame de secar no Hulk, né? Vocês estão vendo aqui. O que é o exame de secar? Tipo assim, você faz um furinho no dedo da pessoa ali, tu coleta ali uma gotinha de sangue, né? Deixa eu ver se tem uma fotinha mais bonitinha aqui. Não tem. Mas assim, você coleta uma gotinha de sangue, tá dando para ver aqui, né? Que o professor Emerson aqui tá com o capilar aqui, né? Aí você coloca no analisador, né? E ele vai fazer a contagem do número de proteínas que tem nessa gotinha de sangue, né? Então, assim, se o atleta está muito desgastado, né? Tipo assim, se ele teve muito jogo, se ele teve muito treinamento, né? Ao longo da semana, ao longo dos dias, né? A tendência é que a concentração dessa proteína vai estar maior no sangue dele, né? E isso aí é um sinal de alerta, né? Para o fisiologista, né? Tipo assim, que ele fala, ó. Porque, assim, são vários indicativos, né, gente? Igual eu tô falando, o fisiologista tem várias ferramentas diferentes, né? Então, assim, a CK é uma das ferramentas, né? Então, ele junta todas essas ferramentas e chega no preparador físico, né, no treinador, e fala assim, ó, tipo assim, o fulano de tal ali, ele tá desgastado, tipo assim, ele tá apresentando alguns sinais aí que pode ser que ele esteja próximo de se lesionar. Então, assim, talvez seja interessante a gente tirar um pouco ele dos treinamentos, talvez seja interessante que ele seja substituído com 50 minutos de jogo, com 65, né, minutos, né, para jogar 15 minutos de segundo tempo, né, ou que fique no banco, entre só no finalzinho do jogo, né, tipo assim, na tentativa de evitar que o cara machuque para ele perder aí 2 meses, né, depois, entendeu? Então, assim, o fisiologista, e o que é interessante, gente, é que nenhuma dessas ferramentas, ela é 100% eficaz, tá bom? Então, o interessante é justamente você analisar o todo, né? Você analisa 5 até 10 ferramentas, sei lá, tudo que você tem ali, né? Conversa com o atleta, sente o atleta, porque você pode ver também, né, se o cara tá cansado, né? Tipo assim, você pode ver as variáveis mecânicas do treino dele, tipo assim, ó, o fulano de tal ali, tipo assim, correu 2 km a menos do que ele tá acostumado. A gente tá acostumado a ver o cara correr tanto num treino desse, véio. Hoje ele correu menos. Por que será? Você vai lá e pergunta aqui, tá tudo bem? Você tá sentindo a perna? Você tá como é que você tá, tipo assim, você tá dormindo bem e tudo. E aí você vai coletando esses sinais, né, para você passar, né, essa informação para o preparador físico e depois para o treinador. Tá bom? E aí, obviamente, né, gente, o que é sempre importante dizer isso, né, a decisão final é do treinador, né, gente? A decisão final nunca é do fisiologista, né? O fisiologista que acha que a decisão final é dele, ele é mandado embora num minuto, né, gente? Porque treinador de futebol é um sujeito vaidoso, né? Então, se você chegar pro treinador e falar assim, aqui, ó, o Arrascaeta, por exemplo, o Arrascaeta não pode jogar não, tá, o Renato Gaúcho? Porque senão ele vai machucar. Se você colocar ele para jogar, ele vai machucar e então você não pode. No outro dia, você está demitido, né? E ele vai colocar alguém da confiança dele. Então, assim, obviamente, né, gente, exige toda uma delicadeza, né, e uma forma política, né, para exercer esse cargo aí que é tão belo, né, gente? O meu laboratório lá, gente, tipo assim, eu disse aqui, né, que
Vou até querer mostrar isso para vocês agora aqui, que é legal. Aqui, ó. Esse sujeito aqui, o Emerson Silame Garcia, né? Ele é um dos caras pioneiros aí da fisiologia do exercício no mundo, tá, gente? Tipo assim, ele... Deixa eu ver se eu tenho fotinho dele. Aqui, ó. Você vê aqui que, tipo assim, ele já trabalhou no Real Madrid. Ele aqui, ó, todo bonitinho aqui, com o Gucci aqui correndo, né? Tipo assim, quando o Luxemburgo tava lá no Real Madrid, o Luxemburgo chegou a levar ele, né? E ele, assim, foi professor, né, da UFMG, hoje ele é aposentado, hoje ele tá trabalhando no Cruzeiro de novo, né? Agora que o Luxemburgo voltou pro Cruzeiro, ele voltou pro Cruzeiro, saiu da aposentadoria, que ele tinha aposentado. Mas como professor ele aposentou, né? E lá na UFMG ele sempre manteve as portas do Cruzeiro abertas, né? Tipo assim, que para, né? Tipo assim, para que as pessoas pudessem fazer parte da sua formação dentro de um clube de futebol, né? Então, assim, lá do meu laboratório, né, da UFMG, saíram o Guilherme, né? Que está aqui hoje, está na seleção brasileira, principal, né? Ele trabalha com o Tite. Vou digitar alguns nomes aqui, ó. Marco Aurélio Anunciação. É, o caríssimo. Aqui, ó. O nosso querido Marquinhos, né, gente? Hoje é o fisiologista do Corinthians, né? Passou lá pelo nosso laboratório, tá aqui, esse menino magrinho aqui. Engraçado pra caramba, super gente boa. O Rodrigo Morandi, tipo assim, trabalhou no Cruzeiro muito tempo. Aqui, ó. Rapidinho, gente, já vou acabando. Ah, esse aqui não tem foto, não, mas assim, é o fisiologista do Fortaleza atualmente, tá? É o Adriano Lima, ele era lá do nosso laboratório também. Enfim, tipo assim, existe toda uma história, tá? Tipo assim, do nosso laboratório lá com a fisiologia do exercício e do futebol brasileiro, tá bom? Tipo assim, tem o Matheus também, o Matheus foi fisiologista do Botafogo, chegou a ser do Cruzeiro também, dos times de Goiás, né, e tudo mais. História na seleção brasileira, né? Enfim, tem bastante história, né? Então é isso aí, basicamente, que o fisiologista faz, tá, ô senhor José? Que é por isso que eles pedem para os jogadores não baterem falta no final do jogo. Então, assim, continuando aqui as funções do fisiologista, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre os testes, né, físicos, né, o que eles fazem, né, junto com o preparador físico, né. Ao longo prazo, né, o fisiologista ele deve acompanhar o desenvolvimento das adaptações fisiológicas geradas pelo treinamento. E é importante, né, estar presente nas sessões de treino. Então, assim, ao longo de toda a temporada, o fisiologista, e isso eu estou falando do futebol, gente, mas obviamente se aplica para o futsal, se aplica para qualquer modalidade, né, gente? E isso aqui, o papel do fisiologista, né? Até para lutas, até para natação, né? Para tudo quanto é, né? Tipo assim, é a carreira, né? É a profissão fisiologista, né? Do esporte. Então, assim, o fisiologista, ele vai fazer análises do desempenho físico, né, da pessoa ao longo da temporada, né, para ver o tanto que ele está reagindo bem ao treinamento, né, e o tanto que ele está recuperando ou não do treinamento, tá bom? A gente vai ver aqui quais são essas análises daqui a pouquinho aqui, né? O fisiologista também deve ser capaz de investigar e realizar estudos científicos, né, no intuito de fornecer informações e conhecimento atualizado sobre treinamento. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês dão uma olhadinha no meu currículo, né, gente, que é o currículo Lattes, né? Vocês vão ver lá que eu mesmo né, tipo assim, eu tenho alguns estudos aí eu sou autor de alguns estudos, né, juntamente com alguns fisiologistas desses aí, né? Na seleção brasileira, né, no Minas Tênis Clube, né, e por aí vai. Vocês dão uma olhadinha lá. Já falei demais aqui, né? Antes aqui, gente, é um pouco da caracterização do futebol,
Mas antes disso, eu queria passar aqui, né, sobre a avaliação dos testes que são feitos, basicamente, tá, gente? Aqui, ó. O que o fisiologista faz, né? O que o meu amigo Guilherme, por exemplo, né, que está lá na seleção brasileira, o que ele faz quando os jogadores se apresentam, né? Então, existe aqui a avaliação antropométrica, né, que é principalmente peso e percentual de gordura, né? Tipo assim, os jogadores, eles têm um peso ideal, né, que se espera, né, tipo assim, um jogador fulano de tal, qualquer, né, tipo assim, o Batuel, por exemplo, jogador Batuel, né? Sabe-se, né, a comissão técnica sabe qual que é o peso ideal do Batuel, né, para que ele jogue o melhor, da melhor forma possível, né? E a fisiologia, a preparação física vai estar sempre fazendo essas medidas, né? Falando assim, então, por exemplo, assim, vamos supor que o Batuel, nosso querido Batuel aí, deveria pesar 70 quilos. Aí o Batuel se apresenta pesando 74 quilos. Isso aí não é raro acontecer, tá, gente? Uma pessoa se apresentar pesando 4 quilos a mais, né? O pessoal come, é muito churrasco, é muita bebida, né, gente? A vida desse pessoal é meio louca, né? Enfim. Aí ele é cobrado, né? Tipo assim, fala o Batuel, tipo assim, você deveria pesar 70 quilos, você tá com 74, cara. Você deveria pesar 70 quilos, você tá com 74, cara. Então, assim, o que tá... vamos fazer uma programação aí para ver se pelo menos uma semaninha aí, alguns dias, 5 dias aí, você perde pelo menos 2, 3 quilos aí para você se aproximar aí, né, da sua medida ideal, né? Então, peso e percentual de gordura são uma das coisas principais, né, que são analisadas aí, né, pela fisiologia e pela preparação física, né? O teste de velocidade de 30 metros, né? Por que o teste de velocidade é de 30 metros? Por que se optou por essa distância de 30 metros? Eu não sei se eu já comentei isso nessa sala aqui. Por quê, gente? Por que o teste é de 30 metros e não de 50, por exemplo? Levantem hipóteses aí. A pergunta é, por que no futebol usa-se a distância de 30 metros para fazer um teste de velocidade? Acredito que seja o espaço de 30 metros, que seja o pico de velocidade que a pessoa vai ter, batimentos cardíacos, pressão arterial. É, assim, tem alguma coisa de verdade aí, mas o motivo mesmo não é esse. Não é esse. É até bastante simples o motivo, gente. É porque às vezes a gente não para pra pensar, assim. Não é a coisa mais complicada do mundo, não. Seu José, se pronuncia. Não, não prestei atenção quando você falou isso aí, não. Então, tipo assim, o motivo é o seguinte, gente. Por que escolheram essa velocidade, essa distância de 30 metros, né, para fazer um teste de velocidade, né? Porque raramente acontece, mas é raro, um jogador vai dar um sprint, né, com uma distância maior do que 30 metros, tá bom? Se vocês pegarem lá os sprints, né, que todos os jogadores dão durante um jogo, 99% ali vai ser abaixo de 30 metros, né? É muito difícil. Até acontece às vezes, né? Tipo assim, a gente vê vídeo aí do cara, escanteio, né? O cara faz sprint numa área, né? Mas isso aí não é tão comum, né? De acontecer. Tanto é que quando acontece, né? O que mais tem é vídeo aí, né? Mostrando isso aí, porque realmente é raro, né? Cristiano Ronaldo às vezes faz uma coisa dessa, né? Tipo assim, sai ultrapassando todo mundo, chegar lá e finalizar, e às vezes faz o gol ainda, né? O Van Dijk também, né? Tem vídeo bacana dele dando esses sprints também, né? Que faz diferença para um sprint enorme desse aí. Mas assim, né? O ser humano comum, né, gente? Ele dificilmente, né? O jogador comum, na verdade, né, ele dificilmente vai dar um sprint maior do que 30 metros, tá bom? Então é por isso que não vale a pena você, tipo assim, você colocar uma distância que não vai ter aplicabilidade real no jogo, né? Tipo assim, de que adianta? Pensa você como preparador físico. De que adianta eu saber a capacidade do cara correr 50 metros se na hora do jogo ele não vai correr 50 metros? Não faz, vocês estão entendendo qual é a lógica? Tipo assim, essa informação para mim não adianta, é uma bobagem, né? Agora, a distância de 30 metros, isso é importante, né? E quando a pessoa corre 30 metros, o que acontece? Como é que é feito esse teste, né? Isso tem uma figurinha aqui. Ele é feito com essas fotocélulas aqui, né?
Então, aqui, vocês estão vendo, essa imagem aqui, eu vou até ampliar ela aqui, depois eu retorno aqui, ó. Essa imagem aqui tá muito boa, né? Vou trazer pra frente. Essa imagem aqui tá muito boa, né? Vocês estão vendo aqui, a fotocélula é sempre impar, né, gente? São pares de fotocélula, né? Ficam um do lado direito e outro do lado esquerdo. Vocês veem aqui que são 3 pares de fotocélula, né? Talvez tenha até mais uma para trás ainda aqui, né? Da câmera, né? Elas estão, né, colocadas em distâncias pré-determinadas, né? Geralmente eles colocam a 10 e a 30 metros, ou a 10, a 20 e a 30 metros, dependendo. Além da primeira de todas, né? Que marca a partida da pessoa. Tá bom? Então você vai analisar lá, tipo assim, você olha lá, por exemplo, a sua atleta assim. Pô, às vezes o tempo, a velocidade que a pessoa termina os 30 metros é muito boa. Tipo assim, pô, a velocidade final da pessoa ali é excelente, tá ótimo, né? Mas às vezes a velocidade que ela atingiu quando ela estava com 10 metros apenas, ela é muito baixa, né? E isso é uma informação importante, né? Então você fala, olha aqui, ó, fulano, atleta e preparador físico, você conversa, né? Tipo assim, a sua velocidade final, ela é muito boa, mas a sua velocidade inicial, a sua arrancada, né? Ela tem que melhorar muito, porque a expectativa é que com 10 metros você tivesse na velocidade X, né? E você tava, tipo assim, 3 km por hora abaixo disso. Então você consegue fazer, né, ter uma especificidade melhor do treino da pessoa também. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí por que é 30 metros, então, gente. Isso é uma coisinha boa para se perguntar na prova. Então, o que mais, né? Nós estamos falando aqui de alguma coisa de capacidade física também, né, gente? Falando aqui da capacidade física, velocidade, né? Existe aqui também a capacidade física resistência, né? Como é que é feito, né, geralmente, o teste de resistência aeróbica, né? É geralmente feito, né, por esse teste do ioiô, né? Você sabe como é que é o teste do ioiô, gente? Alguma vez vocês fizeram já na vida aí? Por enquanto, que vocês vão fazer na aula prática? Nunca ouvi falar, não. Seu José O aí. teste do ioiô, Não, gente, tipo nunca vi, assim, não. é muito simples. Nunca viram? Vocês vão fazer, com toda certeza. Tá bom? Isso aí é uma coisa legal da gente montar e fazer lá na aula prática lá. Gente, eu vou dar aula prática pra vocês, gente. Eu assumo esse compromisso com vocês, gente. Assim, eu espero que vocês façam, né? Assim, eu vou juntar algumas turmas e tudo, mas assim, eu vou dar essas aulas. Eu vou dar, tá bom? Eu sei que vocês ficam chateados, né? Tipo assim, de ser só teórico e tudo, mas eu vou dar, eu vou dar. Deixa só as coisas tranquilizarem um pouquinho e tudo no ano que vem, quando já tiver todo mundo presencial, né? Tipo assim, a gente combina alguns momentos, né? Para terem né, essas aulas práticas aí, né? Aí já vai ter juntado mil turmas já também, né? Feita a disciplina. Enfim, vai dar para fazer assim. O ioiô, tipo assim, ele é um teste. Você marca uma distância, acho que de 20 metros, se eu não estou enganado, não é tão calor danado aqui, de 20 metros. E existe um sinal sonoro que vai indicar a velocidade com que você vai correr de um cone para outro. Tá bom? E essa velocidade vai aumentando, né, ao longo do tempo. Né? Por isso que é ioiô, porque o atleta vai e volta, né? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí, à medida que vai aumentando o tempo, tipo assim, todo mundo faz o teste ao mesmo tempo, né? Pensa numa turma aí de educação física, aí, por exemplo, aí, né? Que é bem comum de fazer. Você coloca lá 20 pessoas fazendo o teste ao mesmo tempo, né? Você começa dando um trotezinho bem levinho, que é a velocidade, né? Vai de um cone para o outro. Aí você para aqui, descansa um pouquinho, volta para o outro cone. Para aqui, descansa um pouquinho. Para aqui, descansa um pouquinho, volta para cá. Tipo assim, 6, 7 quilômetros por hora. Aí vai aumentando. 8 quilômetros por hora. 9, 11, 13, 14, né? Até que chega, tipo assim, 15, 16, né? E essa hora aí, na verdade, bem antes disso, né, a galera já começa a parar, né? Já começa a ficar cansado, né? E aí existe uma tabela, né, que vai te dizer, né? Tipo assim, ó, quem alcançou o estágio, sei lá, o estágio 15 lá do teste, né? Geralmente tem um VO2, né? Um VO2 máximo que vai ter uma faixa lá de VO2 máximo, né? Que a pessoa coloca lá. Entendeu? Então, esse é o teste de ioiô. Nós vamos fazer ele nas aulas práticas lá. Tá bom? É um teste de resistência aeróbica. Aeróbica, né?
Temos aqui também o teste de resistência de sprint, tá bom? Porque o que acontece? Existe aqui o teste de velocidade, né, gente? De 30 metros, né? Mas no futebol, nem sempre o importante não é apenas você se deslocar da maneira mais rápida possível. Não é somente isso. Você tem que se recuperar rápido, né? Para que você consiga fazer uma outra ação logo em sequência, né? Então, vamos supor, eu dei um sprint aqui, eu sou lateral direito, né? Seu José é volante, tocou a bola para mim na linha de fundo dali, né? E se eu chegar na bola rápida ali, pode ser que eu cruze e seja gol. Aí eu vou sprintar, né? Dar aquele sprint. Cheguei na bola, mas aí perdi a bola. O Adailton roubou a bola. E aí ele vai tocar a bola pro Batuel, que já tá correndo nas minhas costas, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr, né, para cobrir aquele espaço que eu tive ali na defesa, né? Não adianta nada eu ter uma velocidade muito boa na primeira ação, se eu vou ficar desmaiado lá no fim do campo e não vou aguentar correr para pegar a bola, né, para cobrir o contra-ataque do outro time, né? Então, assim, a recuperação de cada ação, ela é eficiente, ela é extremamente importante, né? E isso aí a gente consegue ver nesse teste aqui, tá? Que é o teste que é o RAS test, né? Como é que é o RAS test, né? A pessoa dá 6 sprints, eu acho que são, eu não sei se são 10 ou 20 metros, gente, não tenho muita certeza, né? Então a pessoa dá um sprint aqui, sprint mesmo, sprint é máximo, né? Ela dá um sprint de um, eu acho que são 20 metros, vamos supor que seja 20 metros, né? Dá um sprint de um tempo, de um cone ao outro, aqui, e aqui nesse cone ela tem 10 segundos para recuperar. Só. Aí depois de 10 segundos ela tem que ir. Vai, dá outro sprint, aí tem mais 10 segundos só para recuperar. Aí dá outro sprint, 10 segundos para recuperar, outro sprint, 10 segundos para recuperar, até darem 6 sprints. A pessoa dá 6 sprints, né, com 20 metros de distância cada, com 10 segundos de recuperação apenas, né? O que é avaliado nesse teste? Primeiro, a velocidade do primeiro sprint, né? E segundo, a diminuição da velocidade, né, ao longo dos sprints, né? O interessante é o quê? Que a pessoa tem uma ótima velocidade no primeiro sprint, né, no primeiro momento, né? E que no sexto sprint a pessoa não tem uma queda tão grande de velocidade, porque ela consegue se recuperar rápido, né? Isso é fundamental no futebol, vocês conseguem perceber isso, né? Tipo assim, a pessoa, se a pessoa não conseguir se recuperar bem, tipo assim, né, para fazer qualquer coisa, gente, para cobrir um contra-ataque, né, para conseguir chegar na frente do zagueiro para fazer o gol, né? Por qualquer motivo, se ela não consegue se recuperar, se ela ainda está recuperando lá de uma ação que ela fez há 3 minutos atrás, não adianta. Não adianta ela ser rápida, não adianta ela ser habilidosa, né? Tipo assim, ela tem que ter a recuperação na hora, muito rápida ali, tá bom? E é por isso que isso é avaliado, né? Por que isso é o sentido, assim, né, de você identificar isso em um teste que você faz. Então, você vê lá, por exemplo, assim, não, o Batuel é muito rápido, o Batuel, tipo assim, o primeiro sprint dele, tipo assim, ele faz muito rápido, muito bem, só que o sexto sprint dele, ele praticamente tá andando, assim, o cara só faltou passar mal aqui, né? Então, o que você vai fazer? Você vai individualizar o treino do Batuel. Fala assim, ô Batuel, você tá deficiente aqui nesse teste aqui e tudo, e né, então você vai ter que fazer mais treinamento de resistência. Você precisa melhorar a sua recuperação. Você não está bem. Você está bem de velocidade, mas você está muito mal de resistência aeróbica, né? Ao passo que o Adailton, a velocidade dele quase não cai, é praticamente constante nos 6 sprints, mas é uma velocidade baixa, né? Desde o primeiro sprint. Então você vai falar, o Adailton e preparador físico, você precisa treinar velocidade, né? Você está lento, você precisa ser mais rápido, né? Se você tiver, tipo assim, disputando velocidade ali, cabeça a cabeça com o atacante ali, e for só você, a gente vai tomar o gol, porque você não vai conseguir atingir a velocidade que o atacante tem. Ele vai chegar, vai partir na sua frente lá e vai parecer o Mbappé correndo contra sei lá, uma pessoa lenta aí. Então, assim, você tem que treinar isso, tá bom? Então, gente, assim, eu quero que fique bastante óbvio aqui para vocês, gente, que os testes feitos em qualquer modalidade, gente, eles são feitos, né, tentando identificar alguma deficiência que a pessoa pode ter em alguma situação de jogo, obviamente, né, e também as suas, né, características, as suas qualidades, né, as suas qualidades individuais, tá bom? Aí você pode escolher, né, tipo assim, você pode focar no seu treinamento, se você vai querer melhorar ainda mais uma característica excelente que uma pessoa tem, ou se você vai querer corrigir alguma coisa que a pessoa faz muito mal,
né? Existem essas duas vertentes, né, dentro da preparação física, né? Tipo assim, e aí, você tenta deixar todo mundo igual ou você vai valorizar as potencialidades, né, do seu atleta, né? Então é sempre, algumas vezes isso aí pode ser um dilema, né? Outra, outro teste que é feito são os saltos, né, gente? Os testes de salto. Isso aí é uma coisa que eu. Você sabe se existe plataforma de força lá, gente, na faculdade? Plataforma de salto? Lá aí no IF? Não Alguém sabe? cheguei a ver, não, professor. Porque se não existe, é algo que é legal de comprar. Porque isso aí facilita muito para fazer qualquer tipo de pesquisa, né? E não é tão difícil, não é tão caro e não é tão difícil de usar, né? Como é que é uma plataforma de salto, né, gente? Uma plataforma de salto, você sobe na plataforma, é um tapetinho, né? E ela vai avaliar, né, o tempo que você demora entre você perder contato com o solo e você voltar, né? Quanto maior for esse tempo, maior vai ter sido o seu tempo de voo também, né? Então, basicamente, a plataforma de salto, né, ela avalia o tempo entre os dois contatos, né? O tempo quando você deixa de ter contato com o solo e quando você volta a ter contato com o solo. E existem dois saltos principais, né? É o Scott Jump e o Counter Movement Jump, né? O Scott Jump é o salto agachado, né? A pessoa parte da posição agachada e só sobe, né? E depois cai no chão. E o salto com contramovimento, né? A pessoa pode dar uma baixadinha para depois subir, né? E esse salto de com contramovimento, ele é. Deixa eu mostrar imagens para vocês. Mostra ela aí, professor, como é que é essa plataforma. Tá, peraí. Antes aqui, ó. A plataforma é essa aqui, ó. É um tapetinho, tá vendo aqui? Ó. É só isso aqui. E aí isso aqui vai te dar o tempo, entendeu? De salto, né? É isso aqui, ó. Counter Movement Jump, né? O salto com contra-movimento. A pessoa coloca a mão na cintura, dá uma agachadinha, sobe e salta depois. Simples assim. Esse é o salto com contra-movimento, né? E existe ainda esse aqui, né? Esse tem outro nome que eu esqueci o nome, pra falar a verdade, gente. Que é o salto que a pessoa parte, né? Parte de um tablado, né? Tipo assim, de um degrau acima, né? Esse degrau aí, você tá falando? Baixa a imagem desse aí, ó. A gente tem lá no IF, tem bastante de lá, só que é de borracha. Ah, tá. Entendi. É o drop jump, tá aqui, ó. Ah, pronto, gente. Aqui, ó. Simples aqui. Tá aqui as fotos aqui, ó. Squat jump, né? Que é o salto agachado. A pessoa parte dessa posição, agachada aqui, ó. Tá aqui escuro aqui. Tá bom? Parte dessa posição e salta. Aí tem esse salto aqui que é o drop jump, né? Que não é tão específico aqui pra gente agora. E o counter movement jump, né? A pessoa começa em pé, aí ela agacha rápido, né? E sobe. Como se fosse como se fosse saltar no vôlei, né? Saltar para fazer um bloqueio, para fazer uma cortada, né? Tipo assim, ela abaixa e depois sobe. Só que bem rápido, né? Esse do meio, o sai de cima da plataforma, Isso, cai no chão e dá um saltozinho. exatamente. Ah, tá. É o drop jump, é isso mesmo. Mas ele não é tão específico para o futebol, não, tá? Tipo assim, os mais específicos do futebol são o primeiro e o terceiro ali, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Resistência de sprint, né? Que é o hash test que eu acabei de falar. Teste de agilidade, né, gente? São testes de mudança de direção, né? Tipo assim, você coloca assim, né, um teste de velocidade que a pessoa geralmente tem que fazer uma curva de 90 graus, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa, deixa eu ver a minha imagem aqui, peraí. A pessoa começa aqui, tem que subir e tem que virar, né? Tipo assim, o ponto final é aqui, mas você tem que passar por aqui antes, né? Fazendo uma curva de 90 graus, né? É um teste de agilidade, né? É extremamente importante, né, para esses esportes coletivos. E os testes de força, né? Principalmente o RM, né? Que vocês já disseram que vocês sabem o que é, né? Que é a repetição máxima, né? E o teste isocinético, né, gente? Todo mundo. Eu já fiz um teste isocinético uma vez, gente.
Dói, viu, gente? Não é, legal, não é uma coisa mais legal de se fazer, não. Tenho certeza que vocês já viram uma imagem dessa aqui, ó. Que a pessoa com essa aparelhagem aqui com a perninha presa aqui, né? Geralmente. Esse aqui é o pato, inclusive, né? Você pode fazer esse teste tanto para extensão de joelho, que aparentemente é o que está sendo feito aqui, quanto para flexão de joelho, tá bom? O de flexão de joelho, gente, o trem dói demais. E geralmente a pessoa fica com essa cara aqui, ó. Esse teste é doído mesmo, assim. O que é uma... Ah, ó o Guilherme aqui, ó. Esse aqui é o meu amigo, que eu falei, né? Fazendo aqui na seleção feminina. O que é o teste isocinético, né, gente? Isocinético, né, quer dizer que a velocidade é constante, né? Então, o que você faz ali? Você vai estar ali, por exemplo, gente, como se fosse um banco extensor, né? A sua tarefa é faça o máximo de força possível, tá bom? E o aparelho, ele vai fazer uma velocidade constante, tá bom? Não é você que move o aparelho se move sozinho. E o seu papel é fazer o máximo de força contra o aparelho. É simplesmente isso, tá bom? Ele é isocinético por causa disso, porque ele vai se mover sempre numa mesma velocidade, tá bom? E a velocidade que ele vai se mover é independente do tanto de força que você fizer. Você pode fazer um pouquinho de força só, ou você pode fazer força o máximo possível. O aparelho vai se mover na mesma velocidade, que é pré-determinada, né? Ela pode ser muito lenta, assim. Ela pode ser média, assim. Ou ela pode ser muito rápida, assim. E não importa o quanto de força você faça, ele vai se mover na mesma velocidade, tá? E pode ser concêntrico, né? Ou pode ser excêntrico também, tá? Tipo assim, eu tô fazendo força aqui de extensão de joelho e o aparelho vai, ó, fazer uma força maior do que a minha força. E isso aí dói demais, gente. Nossa senhora, é muito ruim. Você tá fazendo o máximo de força concêntrica possível, o aparelho vai lá e clau. Volta a sua coxa lá na tora, né? Sem que você consiga resistir, né? E Mas é isso que é o teste de... não há possibilidade de rompimento, não, professor? Não, não é o teste mais seguro de todos, não, né? Por isso que geralmente o pessoal faz só concêntrico. O mais comum é se fazer se fazer o concêntrico, justamente, né, ninguém quer machucar um jogador fazendo um teste, né, gente? Senão o seu emprego pode estar comprometido, né? Obviamente. Então, geralmente o pessoal faz só concêntrico, né? Muito boa observação do Adailton. Mas eu já fiz excêntrico, assim, e eu te falo que não é bom. Ó, a sensação que dá é que você está rasgando a sua musculatura mesmo. Né? E aí, o que você faz? Com esses dados, você faz uma comparação interessante da sua força do quadríceps comparado com a sua força dos isquiotibiais. Tá bom? E esse índice de força entre o quadríceps e os isquiotibiais é muito importante para você saber se a pessoa tem risco de lesionar ou não. É um índice importantíssimo. Tá bom? O interessante é que o quadríceps tenha mais ou menos o dobro de força dos isquiotibiais. Todo mundo sabe, né? Você tem muito mais força no quadríceps do que no posterior de coxa, né? Mas não pode ser muito mais do que o dobro. Se você começa a ter muito mais força no quadríceps do que no posterior, a chance de você machucar o posterior é enorme. Quanto maior essa diferença, maior a chance de você se lesionar. Tá bom? Então é por isso que esse teste é muito importante, né? Que você consegue identificar, tipo assim, você consegue identificar, comparar os membros, né? Tipo assim, ó, pô, sua perna esquerda aqui tá muito ruim, velho. Tudo. Tipo assim, aí você vai ver, o cara tem um histórico aí de 5 lesão de estiramento grau 3, né? Grau 2 de posterior de coxa, né? E aí pode virar uma bola de neve, né? Beleza, gente? Vamos continuar amanhã. Já está passando da hora aqui. Chamada mais fácil de fazer, né? Adailton, Batuel e José. Pouca gente. Verdade. Hoje deu menos gente ainda que ontem. Então, beleza, pessoal. Então, nos vemos amanhã, nesse mesmo horário, em 2 horas, né? Porque não tem mais aula do Calixto, né? Abraço pra vocês, gente. Amanhã a gente continua, então. Tá bom. Daí, deixa eu falar contigo, Daí. Pode falar.